Se você não suporta quando as coisas dão errado, esse vídeo é para você. Mas pensando bem, eu acho que esse é um vídeo para todo mundo, porque até hoje eu não conheci ninguém que fica feliz quando algo dá errado. Eu inclusa. Mas vamos parar e pensar um pouquinho. Se a gente olha para as coisas de uma determinada maneira, é aquela experiência que a gente vai ter. É o nosso julgamento sobre as coisas que influencia a nossa percepção sobre elas. Se eu considero que algo não sair como eu esperava é um acontecimento horrível, provavelmente é desta mesma forma que eu vou me sentir. Eu vou me sentir horrível. Mas se eu olho para aquela coisa com uma outra percepção, talvez uma percepção de crescimento, de aprendizado, isso vai tirar um pouco o peso de aquilo não ter cumprido com as minhas expectativas e já não vai ser tão difícil assim de lidar com aquilo. Na melhor das hipóteses, eu vou ter pelo menos evitado uma grande quantia de sofrimento por aquele resultado. Isso é o que se chama de equanimidade. Na filosofia estoica, eles falam muito sobre isso. Equanimidade nada mais é do que você ter a mesma reação, o mesmo tipo de relação com as coisas boas e as coisas ruins, com o sucesso e o fracasso. E é claro que isso requer muito treino, porque a grande maioria de nós claramente vai preferir aquilo que é bom, aquilo que é gostoso, aquilo que traz alegria, validação e por aí vai. Porém, o fracasso também é parte da vida. E não é necessariamente uma coisa ruim, é apenas um outro resultado possível de algo. Tudo que existe vai ter alguns resultados possíveis e nem sempre a gente pode controlar esses resultados. Então, se eu consigo olhar para as coisas com essa percepção, isso vai facilitar muito a minha maneira de me mover pela vida, lidando com os altos e baixos da vida, sem deixar que todo esse peso emocional tome conta. E essa é outra coisa muito importante do estoicismo que me chama muito a atenção. Eles falam bastante sobre a gente não se deixar levar pelas circunstâncias, ou seja, não deixar que as circunstâncias, portanto, tenham poder sobre o nosso estado emocional. E aí entra essa visão de equanimidade que eu acabei de falar. Porque a gente não controla o mundo, por mais que a gente queira, mas a gente tem o poder de controlar uma única coisa, que é o nosso estado emocional. A maneira como eu deixo que as coisas me afetem, como eu permito que as coisas me afetem. A maneira como eu escolho olhar para elas. E isso faz toda a diferença. Conforme eu percebo que eu tenho esse poder, e na verdade é o único poder que a gente tem, ou que a gente deveria querer ter e exercitar, que é o poder sobre nós mesmos, o poder de controlar ou de escolher as nossas próprias emoções, as nossas próprias visões e pensamentos sobre as coisas, a partir do momento que eu passo a viver dessa maneira, com essa compreensão, eu estou muito menos suscetível a todas essas oscilações, a todos os altos e baixos, alegrias, tristezas, sucessos e fracassos, e passo a ver isso de uma perspectiva um pouco menos ensimesmada e um pouco mais universal. Essas coisas são apenas parte da vida. E vivendo assim fica muito mais fácil de pegar os limões que a vida nos traz e aprender a fazer uma boa limonada, em vez de ficar reclamando que aquilo está muito amargo, por exemplo. Talvez a gente aprenda até uma nova maneira de fazer uma limonada e deixar um pouquinho mais docinha. Quem sabe criando uma receita nova, enfim. É nesses momentos que a criatividade aparece e traz soluções onde antes aparentemente não havia nenhuma. Eu tenho falado sobre esse tema também nos vídeos anteriores. Tenho falado bastante sobre essa relação entre sucesso, fracasso e sobre a nossa percepção diante dessas coisas. Então, se esse tema te interessa,
eu te convido a também dar uma olhada nos outros vídeos e deixar aqui seus comentários, as suas impressões. Se isso te trouxe qualquer nova reflexão, deixa seu like, seu comentário e se inscreva, eu vou adorar saber. Muito obrigada e te vejo numa próxima. Até mais!